ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 29 até o 36. E destacamos o versículo 36, que diz assim: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. O tema de hoje é uma fé em Deus bem esclarecida. Podemos assim dizer que aquele povo de Israel que viveu no tempo de Jesus Cristo, no tempo dos apóstolos, era um povo que tinha como que um véu sobre os olhos deles e eles não enxergavam direito. É claro que isso é uma alegoria, uma comparação. Mas quando uma pessoa ela tem um véu na frente dela, ela não consegue ir rápido. Ela não consegue ver claramente o que está acontecendo e nem transpor obstáculos. Ela pode se ferir facilmente. Mas o que nós estamos querendo dizer com isso? Que aquele povo, eles não tinham noção muito grande do que era a palavra de Deus. E aqui Pedro, inspirado pelo próprio Espírito de Deus, ele faz uma pregação fenomenal, onde ele coloca em detalhes para aquele povo que está na frente deles, e ele diz assim: vou falar claramente para vocês. Claramente, e eles vão entender claramente. Veja como a situação agora é diferente. No tempo de Jesus, aquele povo, ele vinha lá na direção de Jesus, ouvia a palavra de Jesus. Depois os discípulos também conversavam com o povo, mas eles não conseguiam captar a mensagem da salvação. Tinham uma dificuldade enorme de ver o próprio Filho de Deus na frente deles e entender que esse era o Messias. E agora Jesus já tinha subido aos céus e o apóstolo Pedro fala para eles e eles claramente acreditam. Aqui está um grande milagre que acontece. Quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia e seguiram as fileiras da igreja cristã. Hoje em dia nós vemos algo bem parecido com isso. Está cheio de gente que tem religiões. Você pode encontrar religiões por toda parte nesse nosso mundo. E por mais que seja distante aquele país, tem religiões fortes lá. E o povo é extremamente religioso. É aquilo que o apóstolo Paulo fala lá quando ele vai para Atenas. Ele fala assim: olha, eu vejo que vocês são extremamente religiosos. Quer dizer, ele admitiu isso, que aquela gente que estava lá, eles tinham uma religião forte. E eles eram convictos na fé deles naquela religião. Só que pena que a maior parte das religiões do mundo não são cristãs. Elas não apresentam o Deus verdadeiro. Elas não apresentam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E não tem em Jesus o Deus Filho, o Messias, o Salvador. Então eles vivem meio que, dá para se dizer, com véus na frente dos olhos e não enxergam um palmo na frente do nariz. Só que se nós falamos isso de igrejas ou de religiões pagãs, o que nós vamos falar de igrejas ou religiões que são chamadas até de cristãs? Religiões que têm a idolatria estampada no rosto. Fazem orações para pessoas mortas há tempo já. Só porque foram boas aqui na terra, fazem orações. O que é isso? Senão um véu grande na frente e na testa dos olhos e eles não conseguem ver a realidade. E dizem que isso é bíblico. Sim, eles falam, isso está na Bíblia, mas aonde está? O que está na Bíblia são condenações para isso.
Nós não devemos fazer orações, adorações, venerações para pessoas que já faleceram. E não adianta falar também que elas subiram aos céus vivas como Jesus Cristo subiu, que isso é uma grande mentira. Religiões não ajudam nada, absolutamente nada, colocam venda nos olhos de muita gente. Então nós precisamos chegar a uma conclusão agora que essa é verdadeira. A fé que nós temos em Deus precisa ser clara, esclarecida. Por que nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Por que nós cremos que Jesus é o nosso Salvador? São perguntas que precisam ser respondidas. Não adianta falar porque isso sempre foi assim, ou porque aprendemos desta forma e é assim. São coisas que nós temos que tomar cuidado, que a fé precisa ser clara na nossa cabeça. Nós cremos em Deus porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o dono de tudo, Ele fez esse universo, tudo é dele. E nós somos seus filhos, porque Ele nos chamou pela fé, no batismo, na palavra, e Ele nos vem trazendo nesta fé todos os dias. E tudo isso é possível por causa de Jesus Cristo, o Deus Filho, que se encarnou em ser humano e se fez carne e habitou entre nós, pagou os nossos pecados na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, subindo aos céus, e um dia Ele vai voltar. Enquanto que Ele não vem, visivelmente, Ele envia os seus pastores, os seus pregadores, Ele envia os apóstolos. Naquela época, os apóstolos trabalharam e foram perseguidos. E depois disso, os pastores assumiram e foram pregando o Evangelho. Nós, todos cristãos, filhos de Deus, podemos pregar o Evangelho também e esclarecer. Há muita e muita gente que tem religiões e são até fanáticos por elas, de que a fé em Jesus Cristo é só essa fé que nos salva. O resto são tradições, são religiões, são coisas que nós nem deveríamos ter perto de igrejas, nem de religiões. Fiquemos, pois, firmes na fé em Jesus Cristo, porque só Jesus é o Salvador, ninguém mais. E nós não somos o bom suficiente para termos esta salvação. Somente Cristo fez tudo por nós e nós nos agarramos em Cristo e temos a salvação. Tenha esse tipo de fé, uma fé clara, esclarecida no seu coração, que não precisa de pessoas que já partiram, de estatuetas, de metais, de bronze, de pedra, de nada. Nós somente confiamos no Deus verdadeiro e isso nos basta. Esta fé clara em Jesus Cristo Salvador é uma fé de salvação. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, livra-nos da tentação de nós também termos religiões em nosso coração, onde nós fazemos o que nós queremos ou até fazemos aquilo que pessoas lá do passado ditaram regras. Nós queremos ser fiéis somente a Ti. Senhor nosso Deus, venha nos ajudar. Dê-nos esse esclarecimento de confiarmos somente em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Amém.